beija-flor, eu quero ver uma rosa exalar seu divino olor, onde iremos passar. Eu quero ver todos se amarem e se compreenderem à sombra da cruz, sem se matarem mais, eternamente em paz, ao lado de eu quero ver sublimes girassóis brotando em lindos arrebóis. Eu quero ver as pessoas correr pelos campos gentis, sorridente e feliz. Eu quero ver o cordeiro leão em total mansidão nas campinas de luz, e a feliz multidão indo rumo a Sião, nos braços de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Nós vamos ler Apocalipse 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Amado Criador, dá-nos de sua natureza. O que tu amas, nós amamos. O que tu aborreces, temos que aborrecer. Dá-nos sua natureza séptupla: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Sela-nos com o Espírito Santo e acople a pedra de coroa sobre nós. Manifesta-te a nós. Precisamos de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A semente dos nicolaítas.
Nós vamos meditar um pouquinho sobre esta semente. Já falamos muito de 7 selos, 7 trovões. O Cordeiro saiu do trono, converteu em leão. Já tratamos destas profundezas espirituais. Mas vamos ver o que Deus aborrece. Sempre tem uma semente na terra, isto foi desde o princípio, que é uma semente aborrecida por Deus. Se você tem a natureza de Deus, o que Deus aborrece, sua natureza aborrece também. Mas se você não tem a natureza de Deus, o que Deus aborrece, você ama. O que Deus ama, você aborrece. Isto é porque não tem a natureza de Deus. E nós desejamos ter a natureza de Deus. Com a natureza de Deus, nós não somos enganados em nada. Nossas obras, nossos atos declaram se a natureza de Deus está em nós. E a natureza de Deus é a alma. E a alma é a vida de Deus. E esta vida de Deus está em seu povo, em sua igreja. Mas dentro da própria igreja existe esta semente nicolaíta, como também existe a semente real, abençoada. Vamos meditar hoje um pouquinho que esta semente nicolaíta, ela começou dentro da igreja em Jerusalém, em Atos, capítulo 6, versículo 5, diz: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau era um dos 7 diáconos escolhidos na igreja primitiva para tomar conta da parte material, social da igreja, que era órfãos e viúvas. E eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. E entre estes homens estava Nicolau. A mensagem que o profeta pregou, a era de Éfeso, parágrafo 76, ele diz assim: ora, há 2 pensamentos sobre quem eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que se tornara um dos 7 diáconos de Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram mais libertinos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, a fim de dominar a sensualidade, a pessoa tinha que reconhecer por experiência toda a sua extensão primeiramente. Naturalmente,
eles se entregavam a tal abandono nas práticas corruptas que sua degradação foi completa. Agora, o irmão Branham está dizendo que eles dizem, é dito por alguns, mas ele vem confirmando aqui no final do parágrafo 76, a era de Éfeso. Desta maneira, eles aplicaram a si mesmos os dois nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais estratégias, Balaão e Jezabel. Desde que Balaão corrompia o povo e assim o conquistava, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Corrompia o povo e conquistava o povo. Agora eles tinham que corromper o povo com alguma mensagem. Eles davam algum ensinamento que corrompia a mente do povo, o povo cria neles, e logo a doutrina entrava. Aquela semente estava dentro da igreja. Não é coisa só vinda de fora. Não é falar em obra dos nicolaítas, falar em romanismo. Obra dos nicolaítas se fala em protestantismo também. Fala no povo wesleyano. Obra dos nicolaítas veio fortemente no povo pentecostal. Eles corromperam a mente do povo com aquela crença que eles tinham, com a libertinagem de sua crença, de suas maneiras, e depois aplicavam aquilo como doutrina. Isto foi o que aconteceu. Então, desde que Balaão corrompia o povo e assim o conquistava, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Este grupo, presumidamente, fora expulso de Éfeso. E quando você pensa que ele foi expulso, ele não encontra mais lugar. Mas é como um demônio. O demônio, ele é expulso. Mas ele anda por lugares áridos, diz o Senhor Jesus, procurando onde entrar. Ele não encontra, ele volta e vê a casa de onde ele foi expulso, está adornada e está vazia. E Jesus diz que aquele demônio entra ali com 7 espíritos piores e o estado daquela pessoa se torna pior do que o princípio, do que o primeiro estado. Porque se tinha um demônio, agora tem 7. Então, este grupo, presumidamente, foi expulso de Éfeso. E Éfeso significa almejado e relaxado. Tem um duplo significado. Almejado e relaxado. Começou muito bem e logo abandonou o primeiro amor. Se tornou relaxado. Relapso. E tornando relaxado, Deus veio à era de Éfeso e diz para eles voltarem, arrependerem e voltarem às práticas das primeiras obras. Senão brevemente virei contra ti e moverei o teu castiçal. Tirarei a era e colocarei Esmirna no lugar. E aí você não terá tempo de arrependimento mais. Isto é a hora terrível, quando Deus tira o castiçal, tira o período de era, venceu o período de Éfeso, almejado e relaxado, e logo entrou a era Esmirna, que quer dizer amargura. Mas na verdade é assim, quando o amor se torna relaxado, ele é amargo. Vocês vão sentindo assim algum sabor. O amor é bom, mas quando ele se torna de lado, é colocado a um lado, então ele se torna amargo depois. Aquilo que era amor se torna em ódio.
aquilo que era doce se torna em amargura. Aquele rapaz que era uma bênção, porque ele começou como Éfeso, almejado por você. Mas logo em seguida, abandonou o primeiro amor, ele se tornou relaxado. E aí entra a amargura do casamento, a amargura da vida cristã. Mudou de era, tirou o castiçal, puxou o castiçal da primeira era e colocou o da segunda. E você pensa que vai melhorar? Não, vai simplesmente mostrar a natureza daquilo que você almejou e relaxou sobre o almejado, então vem uma hora amarga. E é isso vem na vida cristã, no casamento, no trabalho secular. Se você entra e o patrão te almejou, um bom empregado, depois você tem uma dupla personalidade, relaxado. O que você espera? Amargura, rua, ser despedido. Então Deus moveu o castiçal, moveu a era da igreja, tirou a era de Éfeso e pôs de Esmirna, porque aquele que começou como almejado, relaxou, tornou um relapso daquele amor, não voltou à prática daquele primeiro amor, então entrou em seguida a era que demonstrou o que prosseguia. Só podia ser amargura na vida do crente, amargura no casamento. Amém? É bom ficar tudo quietinho assim, né? Como que está a sua casa? Almejado? Como o amor está na nossa vida? Almejado ou relaxado? E se o amor que começou foi desejado, que é almejado, e logo se relaxou, não espere outra coisa, senão amargura nesse casamento. Entra a era de Esmirna dentro da era de Éfeso. Já entrou a era de Esmirna, ela entrelaça, o irmão Brana diz que uma era entrelaça com a outra. Por quê? Porque a natureza de uma passa para a outra. E é uma sequência, não adianta nem querer fugir. A gente não foge disso. Isso é realidade. Você quer correr e vai ter que provar como estão as águas do lar. Como chama as águas do lar? Mara. Quer dizer amarga. Por quê? Porque não tem a água doce. O almejado acabou. Aquela moça almejava casar com aquele rapaz, mas agora não pensa que deveria ter casado com ele. Então o almejado acabou. Aí o que entra? O relapso. O relaxo no tratamento, na vida. E depois o que segue? O relapso. Amargura. Aleluia. Amém. Muitos lares estão vivendo em Mara. Amargura. Porque acabou o almejado. Ele não almeja ela mais. Ela não almeja ele mais. Ficou só o relaxado. Aí relaxa no amor. Não atende um ao outro como é necessário. Relaxo no amor. Então se tornam pessoas relapsas. E logo entra a amargura. Que tem a ver isso com semente dos nicolaítas. Tem a ver, começou assim. Começou uma obra dos nicolaítas que não parecia mal, mas era uma obra apenas. Depois entrou em doutrina. E
o que nós aprendemos aqui, olha para vocês verem, no parágrafo 76 no final, diz: desde que Balaão corrompia o povo e assim o conquistava, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Este grupo presumidamente foi expulso de Éfeso e encontrou um lugar onde se estabeleceu em Pérgamo. Ele saiu do almejado, você sabe para onde ele foi? Para o trono de Satanás. Pérgamo quer dizer casamento. E é ali onde Satanás estabeleceu o trono, naquela terceira era da igreja. Satanás estabeleceu o seu trono. Ele saiu daqui de almejado, relaxado, de amargo, para isso, para as profundezas de Satanás. Enquanto nós podemos ter as profundezas de Deus, quão insondáveis são o seu amor. Paulo falou sobre isso, explicando da profundeza de Deus. E logo encontramos aqui a profundeza de Satanás, já na era de Pérgamo, que é casamento. Foi quando a igreja casou com o Estado, ela recebeu muita força, mas ela primeiro, ela foi conquistada com uma mensagem boa e de engano. O rapaz diz: eu te amo, mas ele estava enganando-a. Ela diz: eu te amo, mas estava enganando. Isso foi o que tinha lá no início. E a igreja começou naquele fogo do Pentecostes, no capítulo 2, quando chega no capítulo 6, já pode arrumar 6 homens cheios do Espírito Santo para poder tomar conta do social da igreja, e um deles podia tomar a natureza, essa natureza tão terrível de conquistar, e depois de conquistar, ele colocava a sua doutrina. Desde que Balaão corrompia o povo e assim conquistava. Então tem que se corromper com alguma coisa, e não se corrompe no princípio com alguma coisa ruim. Se corrompe mostrando uma coisa boa. O que foi que Satanás, através da serpente, mostrou para Eva? Mostrou uma boa coisa: serás como Deus. E aquilo ali levou ela à morte. Leva a igreja à morte. Você tem que saber o que você é. Porque quando o diabo quiser te enganar, ele chega tarde. A hora que o diabo chegar e falar: eu já sei quem eu sou. Porque se falar: você é linda, você é lindo, maravilhoso, você é o moreno do meu coração. A hora que ela chegar e falar isso, você diz: o quê? Meu coração por ti gela. Aí você fica sabendo que o coração dela vai virar uma geladeira depois de casado mesmo. Uma geladeira. Meu coração por tigela. Essa é a verdade. E não adianta querer fugir. E assim foi com a igreja. Começa bem, é como um crente novo. Um crente novo, ele chega, ele quer vir na igreja terça, quinta, sábado, domingo, ele não quer perder. O crente velho já tornou relaxado. Ele vem o dia que dá na cabeça. O dia que ele quiser. E se falar com ele, diz: ó, quem manda em mim sou eu. Ele já é relaxado. E depois de um tempo, esse crente é amargurado. Ele entrou em Esmirna. Mara entrou na vida dele, que são águas amargas. Muito bem. Vamos mais um pouquinho ver essa semente nicolaíta. Irmão Brana continua aqui no parágrafo 77. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Vocês lêem em casa, por favor. Tem muita coisa para ler em casa. Que esta tradição é verdadeiramente contra a Escritura. Note tão somente Apocalipse 2:2. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus.
Eles então tiveram que expulsá-los. Ora, no verso 6 diz que eles odiavam suas obras. Desta maneira, este grupo dos nicolaítas continuou como uma parte da primeira dispensação, praticando suas obras. As obras eram odiadas, mas o povo não se tornou impotente. As obras eram odiadas, as obras dos nicolaítas eram odiadas por Deus, mas o povo não se tornou impotente. Mesmo tendo essas obras odiadas, eles se tornaram uma força, uma potência, que não morreu na primeira era. Porque se eles fossem impotentes, eles morreriam na primeira era e nós não teríamos esta natureza espalhada na era de Esmirna até chegar o trono de Satanás na era de Pérgamo, ou o casamento da igreja com o Estado. O povo não se tornou impotente. Desta forma, as obras em Éfeso continuaram e se tornaram uma doutrina que irá diretamente para o lago de fogo. Então você não pensa que ela acabou da primeira para a segunda era, e na era de Pérgamo ela acabou porque foi o trono de Satanás. Rapaz, ali ela casou. Aí ela foi produzir filhas com a sua natureza. Se você tem a natureza de Deus, você odiará o que Deus odeia. Se você não tiver a natureza de Deus, você amará o que Deus odeia. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:6. O que eram estes nicolaítas? 78, Éfeso. A palavra vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laos, que significa o laicalismo. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo. Então começou a semear alguma coisa para conquistar os laicos. Conquistar os laicos são os membros. O Nico é o pastor. O Nico é o apóstolo. O Nico é o mestre. O Nico é o evangelista. Vocês estão entendendo? Mas o laíta é o povo. É o conquistado. São os laítas, são os membros da igreja, conquistados pelo pastor. Por isso você tem que ter revelação do que você ouve, do que você crê, porque se você escuta uma mensagem e você tem revelação daquela mensagem, você então saberá para onde você vai. E não é aquele homem, aquele níquel que está te conquistando, mas o Espírito Santo que te conquistou. Porque se você não é conquistado pelo Espírito Santo, o níquel vai te conquistar. E foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Nicolaus entrou e com um bom trabalho começou espiritual. E depois de começar espiritual, foi como Paulo diz aos Gálatas: vocês tendo começado no Espírito, terminais agora na carne. Começou bem, mas terminou agora na carne. Começou no Espírito. Era melhor começar na carne e terminar no Espírito do que começar no Espírito e terminar na carne. Quantas pessoas vêm para a igreja e elas vêm com a veste vulgar, atos vulgar, natureza vulgar, mas elas começam e vão se aperfeiçoando e vão chegando da carne, da vulgaridade ao Espírito Santo. É aquela bênção. Mas quantos vêm para a igreja dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu creio no profeta, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Começou no Espírito, falando no Espírito, e passa um tempo, você olha para os atos daquela pessoa, está terminando na carne. Por isso, irmão Brana sujeitou aquela jovenzinha tocar piano no tabernáculo Brana. No início, quando ele a viu daquele jeito, sabia que ela ia mudar de vida.
O irmão Branham sabia que ela ia mudar da carne para o espírito. E outros do espírito mudar para a carne, que foi muito pior. E quando o irmão Branham foi interrogado a respeito daquela jovenzinha tocando no piano, ainda com a saia curta, ele disse: ela é uma nova convertida e ela vai mudar, ela vai consertar. Mas tem gente que não conserta porque ela já está bonita, ela já está bem vestida, porque mostra isso do lado de fora, mas a natureza do lado de dentro é que é péssima. Do lado de fora está bonito. E aquela jovenzinha estava feia do lado de fora, porque ela não estava correspondendo com a Bíblia. Mas o irmão Branham viu que ela ia ser transformada. E ela foi transformada. É como o caso daquele homem que irmão Branham foi e buscou uma carteira de cigarro para ele. O que eu não faria, irmão Branham fez. E quem estava certo era o irmão Branham. Porque Deus mostrou para o irmão Branham: ele não fumará mais depois desta. Oh, meus irmãos, se fosse eu, já diria para aquele irmão: eu buscar cigarro para você? Você é bobo, mas você. Manda seu parente, manda sua esposa. Agora, irmão Branham foi, levou para ele. Vocês lembram a mensagem que está? Filtro do homem que pensa, senão as águias de Deus, as cisternas rotas. Vou dar um monte de mensagem que vocês vão ler. O crítico vai ler, deixa eu ver se eu acho isso. Certo? Mas vocês que conhecem a mensagem do profeta sabem que o irmão Branham fez isso. Agora, aquele irmão mudou de vida. É muito melhor começar no amargo e passar para o almejado do que começar no almejado e passar para o amargo. Ele começou de um jeito, mas passou, ele começou no amargo, mas ele foi mudando a vida, ele largou de fumar e dali para frente foi uma verdadeira bênção. Então, guarde bem, se você tem a natureza de Deus, você amará o que Deus ama. Se você tem a natureza de Deus, você odiará as obras dos nicolaítas que Deus odeia. Se você não tem a natureza de Deus, você amará o que Deus aborrece. Porque você não tem a natureza de Deus. Agora, não é aborrecer as pessoas, nem odiar as pessoas. Quando você encontra lá em Malaquias, capítulo 1, não foi Esaú irmão de Jacó? Contudo, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aquilo foi pessoal, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas você aborrecer as coisas é aborrecer as obras más das pessoas e não as pessoas. A natureza hoje de Deus em mim e em você não é aborrecer as pessoas, mas as obras más das pessoas. Mas lá foi Deus aborrecendo a pessoa. Por quê? Porque lá no íntimo daquele homem, por semente, ele não era de Deus. Ele não era de Deus. Por semente, ele não era. Deus o aborreceu porque ele não era por semente. Eu não vou, qualquer dia eu vou pregar sobre isso daí. A mistura de semente. Mas qualquer dia, não sei quando. Vamos ver. Então, o fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo. Os leigos. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isto. O que era que Deus odiava, que estava acontecendo naquela igreja, o que estava acontecendo então e está continuando hoje. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Olha, para falar sobre Nicolaíta, nós temos muita coisa aqui para falar sobre ele. Mas deixa eu tomar essas partes principais que me veio, para que vocês possam aprender. A era de Pérgamo
parágrafo 130. Você pode ler o 130 em diante. O parágrafo 130 já é muito grande, que dá para nós terminar o culto aqui. Aqui ele vai relembrar o que significa nicolaíta. Você se recorda que eu expus na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e leo, que significa o laicalismo. Isto é, os leigos. Nicolaitas significa conquistar o laicalismo. Ora, por que isto é uma coisa terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, a qual muda com mente política. Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, vivendo a palavra, que lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Amém? Você sabe o que é um pregador? Ele é um servidor. O pregador é para servir o povo. Para servir. Não é para trabalhar com tirania sobre o povo, ao ponto do povo ter que obedecê-lo. Não. Preste atenção. Escute-me aqui. Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra, que lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Ele não separou o povo em classes, de modo que as massas fossem guiadas por um sacerdócio santo. Porque a questão é de pensar, olha, essas massas, muita gente é dominada por um sacerdócio santo, por um homem santo. Ele diz, não, é verdade que a liderança deve ser santa, mas igualmente o deve ser toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens, nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor. Olha o problema aqui. Porque o homem se torna separado na adoração e que ele é o manda-chuva. Ele falou, acabou. Ele quem manda. Escute como o profeta ensina, Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos, sem ter diferença de pastor, profeta, apóstolo, evangelista e mestre. Se vocês notarem em alguma foto, em alguma filmagem do irmão Branham, olha, o irmão do irmão Branham tirava o irmão Branham da reunião e levava para o carro como para protegê-lo da massa humana, que era muita gente. E se deixasse por conta do irmão Branham, quantas vezes ele parava, fazia o seu irmão pará-lo, deixá-lo quieto para ele atender uma pessoa, porque ele sentiu o prazer de servir os outros, de servir as pessoas. Quando disser para o irmão Branham, como nós te trataremos? De profeta, de reverendo? Ele diz, eu sou o seu irmão, chame-me de irmão. E logo numa outra mensagem, irmão Branham vem e diz que os títulos são os homens que colocam, mas que lá no princípio Deus os chamava de irmão Pedro, irmão Paulo e assim por diante, irmão Timóteo. Eram chamados de irmãos. Que é perguntas e respostas sobre Gênesis, que ele fala sobre isso. Eles eram chamados de irmãos. Não era um título que sobressaía para o povo reverenciar ou para o povo temer. Não, aquele homem tinha um ofício de pastor, tem um ofício de apóstolo, tem um ofício profético, tem um ofício de evangelista, tem um ofício de mestre. Mas atrás de tudo isso, você tem que saber que está o homem, é um mortal. Ele não pode querer ser mais do que alguém, querer ser alguém na congregação. Porque Deus não o respeita desta maneira, ele é igual a qualquer membro. Um pastor, um servidor do povo, ele é igual aos outros.
E ele ainda foi posto para servir. E quantas vezes é o povo que serve o pastor? Ao invés do pastor servir o povo. É o povo que serve a família do pastor, ao invés da família do pastor servir o povo. Quantas vezes? Deixa mais um pouquinho, porque eu gosto disso daqui. E quando vem em mim, na minha família, no ministério, eu gosto de apanhar junto. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói estes espíritos. Me perdoe. O nicolaísmo destrói estes princípios. E em contraposição, separa o ministro do povo. Olha o que o nicolaísmo faz. Faz do ministro grande e do povo pequeno. Então separa o ministro do povo. Aí o povo começa a idolatrar o ministro. E é errado. O nicolaísmo destrói estes princípios. Isso não quer dizer que você não vai ter respeito. Que por falta de respeito muitos morreram durante o período do Velho Testamento, morreram no Novo Testamento. Por falta de respeito muitos morreram durante as eras. Por falta de respeito muitos morreram nos dias do irmão Branham. Falta de respeito ao ministério. Por falta de respeito ao pastor local, muitos morrem espiritualmente. Você nunca encontra esses irmãos e essas irmãs mais firmes, avivados, cheios do Espírito, porque morreram desde que desrespeitaram. Foi por isso que o profeta ainda pregou respeito. Agora não é porque o marido é o cabeça de casa, ele tem que respeitar também o lar, respeitar a esposa, respeitar os filhos. Se não der, eu vou uma hora, irmão. Da outra vez, porque hoje é ensinamento. Amém. Amém, irmãos? Estão entendendo? O nicolaísmo destrói esses princípios. E em contraposição separa o ministro do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo, ao invés de servos. O nicolaísmo apresenta o pregador acima da igreja. E faz do pregador líder. Eles são líderes. E o povo são servos. E o pregador é um líder, é um senhor. E o irmão Branham diz que isso daqui é obra dos nicolaítas. É uma semente dos nicolaítas. É semente dos nicolaítas. Vou repetir. O nicolaísmo destrói estes princípios. E em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo, ao invés de servos. Olha, eu sei que nós mesmos pregadores podemos não gostar, mas esta é a verdade. É melhor deixar o povo ouvir a verdade do que nós encontrarmos com esta verdade no dia do juízo e sermos julgados por ela. É melhor que o povo saiba de seus direitos. Agora tem uns que eles não respeitam pastores, não respeitam nomes, não respeitam título, não respeitam nada, ofício e nada de uma pessoa. Isto já está mostrando que é falta de semente espiritual nesta pessoa. Porque não tem respeito pelo nome dos outros, pela pessoa do seu próximo, do seu irmão. Agora, em contraposição, já vem aqueles que dizem que o ministro, ele é o senhor do rebanho, então ele manda. É como o marido é o cabeça de casa. Mas ele não é o cabeça de casa com tirania. Que vocês têm que fazer o que eu quero e implantar a lei dele ali, não. Esta lei é implantada através do amor. Aí tem que haver compreensão. E não adianta o pai de família, o marido, falar: mulher, você tem que me respeitar, me chamar de senhor. Não vai nem adiantar. Ela não nasceu com esse espírito dentro dela. Talvez ela nasceu com outro espírito. Vai te chamar de outra coisa, menos senhor. Certo? Porque não adianta você impor, não. Não é para impor. Abraão nunca ensinou Sara a chamá-lo de senhor. Sara sentia respeito por Abraão e tratava-lhe de senhor. E São Pedro veio e diz que vocês são filhos fazendo as obras de Sara. E se
vocês não fazem as obras de Sara, é porque não sois filhas de Sara. E se não são filhas de Sara, não tem a natureza de Deus em você, a natureza da igreja verdadeira. Porque Sara aponta para uma igreja verdadeira, que tem a natureza que chama seu marido Senhor, e a igreja chama Cristo de Senhor, pelo Espírito Santo que está nela. Sem nenhuma imposição. Jesus nunca veio a mim e disse, você tem que me tratar bem. Não, você trata Jesus bem porque você o ama. Você sabe que sem Ele você não vive. Amém? A questão hoje, a falta de bom tratamento, é que se vive sem a outra pessoa. Se vive sem a outra pessoa. Daí falta o bom tratamento. Mas se conscientizasse os tipos bíblicos, o que é o marido, o que é a esposa, o que é a igreja, o que é Cristo, então nós trataríamos bem um ao outro e respeitaríamos cada um no seu devido lugar, na sua posição. Senão teríamos uma obra e uma semente dos nicolaítas dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja. Mas graças a Deus que entre nós não tem esse perigo aqui. Vou repetir outra vez? O nicolaísmo destrói estes princípios. E em contraposição separa o ministro do povo. Porque o princípio é de estar o ministro junto com o povo. É de não haver separação, não há adoração melhor de ministros do que de igreja. Não há adoração melhor de reverendos, de pastores, do que de igreja. São tudo igual, tanto o pastor quanto a igreja. E para que a igreja fique mais servida ainda, ela tem que saber que esse ministro, a qual ela tem, que ele ministra a palavra, e ela, por sua vez, ajuda este ministro através dos seus dízimos. Mas este ministro não tem autoridade sobre ela, como a dizer, Deus vai ouvir a minha oração a seu favor. Esse ministro tem que fazer como William Branham fez. Levar a igreja a receber poder igual. Você, eu e Deus. Nós fazemos uma pirâmide aqui. Eu, você e Deus. Formamos uma pirâmide para que Deus possa nos abençoar. Ministro igual congregação. Congregação igual ministro. Subimos igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Aí pode descer a bênção, o poder de Deus sobre nós. Amém? Aleluia. Ora, esta doutrina verdadeiramente começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras. Anciãos, que é presbíteros, supervisores, bispos. Ancião e bispos. Embora a Escritura mostre que havia vários anciãos em cada igreja, alguns começaram, entre eles Inácio, a ensinar que a ideia de um bispo era um com preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Já essa ideia do Inácio já estava errada. Ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa quem a pessoa é. Quer dizer, uma pessoa idosa, que é ancião. Enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. Irmão Branham não separou o ancião do bispo. O irmão Branham está mostrando aqui o que é. O ancião é a idade cronológica, enquanto que bispo era ele em si o seu ministério. Vamos aqui, significa a pessoa, enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. O ancião é o homem. Bispo é o ofício do homem. Vocês estão me entendendo? Eu vou mostrar para vocês, eu sou o ancião. Agora, o ministério que está em mim é o bispo, que é o ofício que está nesse ancião aqui. O que é o bispo? É um pastor que tem a sua liderança local. Ancião sempre tem e terá a referência simplesmente à idade cronológica do homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, etc. Mas porque ele é mais velho, ele é mais maduro,
treinado, não um noviço, de confiança por causa da experiência cristã. Ele é um ancião de confiança por causa da experiência cristã. Amém? Agora, por favor, o ancião, ele tem que dar exemplo de ancião. E se ele é um ancião, ele tem cabelos brancos, ele é um ancião, ele está dando exemplo de ancião. Se ele é um ancião, ele não vai desrespeitar uma jovenzinha, ele não vai mexer com a irmã do outro, ele não vai mexer com a esposa do outro. Ele é um ancião. Deixa eu voltar aqui para você ver. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, mas porque ele é mais velho, ele é mais maduro, treinado. Agora ele é mais maduro no ministério, treinado no ministério. Não um noviço, mas um de confiança por causa da experiência cristã. E a experiência cristã, para um ancião, para um homem, que é um ancião, ele tem um ofício de bispo nele, que é pastor local. Isso é tremendo para ele. E as pessoas olham para ele como uma pessoa de experiência cristã, que elas podem olhar e crer naquela pessoa, amar aquela pessoa, reconhecer o ofício daquele ancião, que é o bispado, que é a autoridade local. Amém? Vocês estão me entendendo? Mas não. Os bispos não se prendem às epístolas de Paulo, mas ao invés disso, vão ao registro de Paulo do tempo que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto. Em Atos 20, nos versículos 17, o relatório declara: os anciãos foram chamados, e depois no verso 28, eles são chamados bispos. Estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política, e ansiosos pelo poder, porque o problema está nisso. O problema está que o bispo fica ansioso pelo poder e com mentalidade política, quer dizer, governar sobre alguém, dominar sobre outro ministério. Então esse bispo está fora da Escritura, você quer ver? Esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder, fecha aspas, insistiram que Paulo tivesse dado a significação de que supervisores eram supervisores ao ancião local com capacidade oficial somente sobre sua própria igreja. Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. É o parágrafo 130 ainda da era de Pérgamo. Olha o que esse povo pensava, de que esse bispo, ele estava com autoridade sobre muitos líderes locais. E isso é semente dos nicolaítas. Colocar um homem, uma liderança, sobre um grupo de ministros no estado de São Paulo, ou no estado de qualquer estado do país. Por um bispo, um supervisor, sobre outros bispos. Isso aqui é semente dos nicolaítas, que veio da igreja primitiva e passou para a era de Esmirna e se tornou amargo, entrou na era de Pérgamo e se tornou o trono de Satanás. Olha o que Paulo diz aqui ainda. Para tal conceito, aqui é o irmão Brano agora que vai dizer que o que essas pessoas pensam de um bispo com autoridade estendida sobre líderes locais, tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico. Porém, até mesmo um homem da estatura de Policarpo inclinou-se em direção a tal organização. Você sabe que Policarpo era para ser escolhido como mensageiro da segunda era da igreja. Mas só porque Policarpo teve esta pequena inclinação de bispo sobre alguns, Deus não pôde escolher Policarpo e escolheu Irineu. Irineu não teve este problema. É isso que o irmão Brano ensina. As pessoas na mensagem, elas vão muito bem, só que elas estão tendo domínio sobre outros ministérios. Do mesmo jeito que nós saímos das denominações
e lá proibiram ouvir a mensagem, a mesma coisa, é o mesmo espírito nicolaíta que está nas mensagens, no povo da mensagem, da primeira e segunda etapa, proibindo o povo. Isto quem faz? São sementes nicolaítas que estão dominando a mente do povo com alguma coisa almejada pelo povo. Mas que já perdeu o primeiro amor, se tornou relapso, e agora é uma amargura na igreja ter o domínio da semente dos nicolaítas governando o povo, governando o laico. A igreja fica tão quietinha, ela é ovelha, ela escuta, nós temos que obedecer os nossos pastores, porque o irmão Brana diz, obedecei vossos pastores. Meus irmãos, o irmão Brana estava dizendo para nós obedecer os pastores que ficavam com a mensagem. Porque se eu não ficar com a mensagem, você não tem que me obedecer, não. Qualquer pastor que não estiver com a revelação dos 7 trovões não deve ser obedecido, não. Porque senão nós não podíamos ter saído das denominações para crer no profeta, porque lá nós tínhamos pastores também. E lá eles não usavam a mesma sagacidade. Paulo escreveu, obedecei vossos pastores. Hebreus 12. Amai vossos pastores. Paulo escreveu. Mas eram pastores que criam como Paulo creu. Batizava em nome de Jesus Cristo e dizia para a mulher ficar calada na igreja. Então aqui é para obedecer os pastores, mas que crê que o profeta veio e que o 7º anjo cumpriu o seu ministério e revelou o Apocalipse. E que os 7 trovões estão revelados. Você tem que obedecer pastores assim. Se pastores não obedecem à revelação que veio pelo anjo forte ao 7º anjo, então tais pastores não devem ser obedecidos. Como obedecer vossos pastores se os pastores não estão ensinando os princípios da mensagem do irmão Brana? Como obedecer, pastor? Como vocês vão me obedecer se eu venho e prego para vocês que o Cordeiro está no trono? Quando William Brana diz para revelar o selo, ele saiu do trono. Amém? Aleluia. Paciência, né, irmãos? Paciência. Então, tal conceito não era nem escriturístico nem histórico, porém até mesmo um homem da estatura de Policarpo inclinou-se em direção à tua organização. E é a mesma coisa no Brasil. Até homem da estatura do irmão fulano de tal inclinou para isso. Até homem da estatura do Beltrano, como Policarpo, inclinou para a organização. Gente boa, você não tem que falar mal delas. Simplesmente inclinou para a organização e Deus não trabalha com aquele espírito. Deus odeia aquele espírito. E se você tem a natureza de Deus, você odiará a obra dos nicolaítas e saberá o que é a obra dos nicolaítas. Como odiar se não sabe o que é? Se não tem revelação do que é, se não lê a mensagem do profeta para ver o que é. Mas se você quiser ler, leia. A era de Éfeso, parágrafo 76 em diante. A era de Pérgamo, parágrafo 130 em diante. Leia. Você vai ficar sabendo. Eu não vou ter tempo de falar tudo aqui. Não sei se prossigo amanhã, mas eu tenho que terminar aqui agora. Assim, aquilo que começaram como uma obra na primeira era, tornou agora uma doutrina literal, e assim o é hoje. Irmão Branco está dizendo, e assim o é hoje. Não pense que parou lá atrás, não. Obra dos nicolaítas. Os bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os onde bem entendem no ministério. Tiram daqui, passam para ali. Homens fazendo isso e não o Espírito Santo. Isto nega a liderança do Espírito Santo que diz, aparta-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Isto é antipalavra e anticristo. Obra dos nicolaítas. É antipalavra e anticristo. O Espírito Santo é que aparta o homem para o ministério e não um grupo de bispos. O que é bispo aqui? Esses bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens. Eles querem controlar homens. E, irmãos, é o mesmo espírito que nós saímos das denominações, que controlava o presidente da nossa denominação lá, controlava os outros pastores.
Assim está na mensagem. Um pregador controla por uma força doutrinária, por uma força não pode nem dizer moral, mas controla por uma força de trabalho gigantesco. Controla. Está controlando. É um bispo controlando, um ancião controlando, outros líderes liderando estes líderes contra a própria mensagem do dia, contra a própria palavra. Que Deus nos dê graça para entender isso daqui, para entender o que é uma semente dos nicolaítas. Deus aborrece, Deus odeia. Deixa eu terminar com estas palavras repetidas. Se você tem a natureza de Deus, você aborrecerá o que Deus aborrece e amará o que Deus ama. Mas se você não tem a natureza de Deus, você amará o que Deus aborrece, porque você não tem a natureza de Deus. E você odiará o que Deus ama, porque você não tem a natureza de Deus. Gente que odeia esta mensagem porque saiu daqui de Franca. Saiu de Franca só uma palavrinha, mas ela veio do profeta, ela veio lá do sétimo anjo, ela veio do Monte Pôr do Sol, ela veio daquele quartinho que o irmão Brano ficou a semana inteira num quartinho estudando, e cada dia saía com um selo revelado. Ela veio e foi dali. Damos graças a Deus que ela brotou aqui outra vez. Agora, esse espírito da semente nicolaíta, que Deus nos ajude a fugir dele, para não liderar quem quer que seja, mas que eles, cada um deles, ter companheirismo é uma coisa, ter companheirismo, mas quando esse companheirismo já se compromete, como se compromete no Brasil e no mundo, quem está com companheirismo com uma pessoa não pode escutar outra. Isso é um companheirismo comprometido, que Deus odeia esse companheirismo. Deus odeia este companheirismo que proíbe você ouvir outro. Irmão Brana diz: eu estou contra todo o sistema que separa o homem do homem. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 213. Senhor Jesus, te damos graças por poder ver sua palavra como ela é. Te damos graças por este ensinamento. Ajuda a sua igreja. Abençoe-nos com a bênção da semente original da palavra, e que esta semente dos nicolaítas não tenha lugar em nosso meio, não nasça e não cresça, em nome do Senhor Jesus, mas que a semente do Senhor, do amor, da fé, da compreensão, do verdadeiro companheirismo, que se pode ouvir todo mundo, porque dentro de cada pessoa tem o Espírito Santo para discernir cada coisa que ouve. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.
morta vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas e nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente. Muito bem, obedecei a vossos pastores, é Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Eu disse Hebreus 12, Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Cada um deve obedecer seu pastor dentro da palavra. Se o pastor não está com aquela mensagem que Paulo pregou, então como obedecê-lo? Não pode ficar com ele. Se o pastor não está com aquela mensagem que Deus revelou para o irmão Brana, dos 7 selos, dos 7 trovões, como obedecer? Certo? Então a gente precisa averiguar essas coisas e saber como obedecer. Não tem que falar mal de ninguém, apenas a obediência é para aqueles que sabem obedecer e que têm pastores de acordo com a própria palavra. Se o pastor não fala de acordo com a Bíblia, se não fala de acordo com a mensagem, como obedecê-lo? Tenho que largá-lo, tenho que deixá-lo. Isto é real. Amém? E Cristo, Mistério de Deus Revelado, é parágrafo 35 em diante, né? Uma carta à igreja, onde o irmão Brana esclarece também para obedecer aos pastores. Certo? Obedecer os pastores. Então tem que obedecer cada pastor que prega o que o profeta pregou. Porque hoje nós temos mensagens de todo lado, de todo tipo, e gente que crê que o profeta ainda vai ressuscitar para pregar mais alguma coisa, para revelar mais alguma coisa. E se você vê que o 7º anjo já revelou tudo, como você vai obedecer um pastor que diz que irmão Brana vai ressuscitar? Então não tem jeito. Então a gente tem que olhar pela Bíblia e pela hora que a gente vive. Vamos examinar aquilo que Deus tem te revelado, então você tem que ter um pastor segundo a sua fé. Se a sua fé é mulher de usar calça esporte, cabelo cortado, salto alto, você tem que procurar uma igreja e um pastor desse jeito, porque existe. Agora, se for para procurar viver segundo a Bíblia, você vai ver que a própria Bíblia condena estas coisas. Então, vamos procurar ter tanto igreja como pastores de acordo com a própria palavra de Deus. Se não falam a palavra, não são pastores da palavra, por isso não merecem nossos respeitos. Amém.